Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana sobre NBA. Gabriel Martins aqui pra gente falar sobre as últimas notícias da liga. Teve regra nova na NBA, depois vamos fazer o ranking dos times da Conferência Oeste, né? Depois das contratações do mercado de free agents, do draft, como que esse período impactou a hierarquia dessa conferência. Eu vou receber o meu amigo Matheus Souza, do perfil NBA do Povo, um dos principais perfis de NBA do Brasil. Antes de falar para vocês sobre o sorteio que tá rolando, você deve ter visto no título do podcast. Sorteio de um Pix de R$100, daquele esquema que vocês estão acostumados. Em algum momento do programa eu vou falar um código e você, com esse código, você vai no link na descrição, vai ter lá um formulário Google, você bota o código, preenche lá seu nome e o contato. E na terça-feira, você pode participar até a terça-feira, dia 18 de julho, às 17h59. Eu vou fazer o sorteio às 18 horas, horário de Brasília. Então, um incentivo a mais para você escutar o podcast Cara dos Esportes. Se você está escutando pela primeira vez, tenho certeza que você vai gostar. Se você chegou até aqui pelos meus conteúdos nas redes sociais, tenho certeza que você vai gostar do programa também. Mas vamos entrar, vamos debater, vamos falar sobre NBA. Vou dar o meu alô ao Matheus Souza, como falei, lá do NBA do Povo. Posto um conteúdo sensacional nas redes sociais. Matheus, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Um prazer te ter aqui. Prazer, Gabriel. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer seja o horário que o ouvinte esteja escutando o podcast. Eu agradeço o convite do Gabriel para participar e agora vamos falar sobre NBA. Agora é a hora. Vamos falar que é off-season. Eu falei sobre isso no último episódio, mas acho que vale a pena ressaltar. Off-season só no nome, né, Matheus? Porque tem sido dias bem agitados, né, na NBA em termos de negociações, boatos, Summer League e tal, e agora essas mudanças nas regras. Então, a NBA só vai parar mesmo no final de julho, né? Isso. Final de julho ali, mais ou menos, é meio que o final da temporada. Basicamente, lá para agosto é tudo humor, basicamente campeonato internacional, Copa do Mundo, etc. E basicamente setembro basicamente meio que onde começa a temporada, ali, Media Day, etc. Pré-temporada, né? Training camp e tal. Ainda bem que esse ano tem a Copa do Mundo, né? Que mantém aí o nosso. A gente não vai entrar ali naquela. Ficar sem basquete, né? Vai ter os torneios. Muito horário esse ano vai ser muito ruim, né? Porque é na Indonésia, Japão, né? E Coreia do Sul, né? Então, de qualquer forma, não ajuda muito o fuso horário. Mas vamos falar das mudanças das regras da NBA antes de entrar na discussão sobre a Conferência Oeste. Duas regras significativas foram mudadas e foram acordadas ali pelo comitê de competição da liga, né, que inclui jogadores, técnicos, representantes dos times e tal. A primeira, que eu acho que é a mais objetiva, é a questão do desafio. Até a última temporada, o time tinha direito a um desafio, acertando ou perdendo, o desafio sendo correto ou não, o time não poderia desafiar mais, né? Ao contrário da NFL, que o time ele preserva o desafio caso ele acerte, né? Caso ele desafie uma chamada do árbitro e realmente a chamada tenha sido errada. Agora vai mudar. Agora, se o técnico fizer um desafio e o desafio for correto, ele vai ter direito a fazer mais um desafio, né? E esse segundo, acertando ou errando, é o limite, né? Ele não mantém, mas aumenta de 1 para 2 desafios. Você gosta dessa mudança, Matheus? Sim, por causa que é meio que injusto você ter meio que um desafio lá, etc. E beleza, a gente viu bastante isso na última temporada, basicamente situações onde a chamada era clara, mas a arbitragem inventou meio que viu algo totalmente diferente. E em lances que era, tipo, marcação era basicamente clara e os técnicos tinham que usar o desafio, seja no meio do jogo, no começo do jogo. E basicamente não tinha mais nenhum desafio. Chegava ali no clutch time ali, algum lance ali importante, basicamente o técnico não tinha mais nenhum tipo de desafio. Então, é uma evolução. Vamos ver como vai funcionar, etc. Vai adicionar mais algum desafio futuramente.
mas é um progresso. É um progresso, por causa que esse um desafio só é meio que é injusto. Ganhando, perdendo, é pior ainda ganhando. Por causa que você tem que gastar, por exemplo, um desafio numa chamada tão absurda, assim, clara, assim, que a marcação é basicamente nem interpretativa direito, é injusto. Ainda mais não ter mais uma oportunidade mais tarde no jogo ali é injusto. Então é uma evolução. O que a gente viu muito nos playoffs foi algumas chamadas que foram erros claros, mas tipo no primeiro tempo, e os técnicos não desafiando justamente para preservar a habilidade deles de desafiar uma chamada mais que impacta mais, né? Assim, 2 pontos no primeiro quarto vale o mesmo que 2 pontos no último quarto, né? Mas a gente sabe que nos momentos mais importantes, então a gente via muito treinador morrer abraçado com o desafio, né? Porque tinha medo. Então nesse ponto eu acho que é justo. O meu medo é que eu acho que isso em todos os esportes, futebol que a gente acompanha também aqui no Brasil, né? Futebol americano também e tal, é que eu acho que os desafios eles estão influindo muito, estão interrompendo muito o fluxo das partidas, né? E a gente vê no VAR, né, no futebol, demora muito para parar e às vezes chamadas óbvias fica muito tempo revisando, e no futebol americano também melhorou, mas ainda assim tem muitas paradas que interrompem muito o ritmo do jogo. E às vezes eu fico pensando, pô, será que porque no final nenhuma partida vai ser 100% justa, né? Será que essa justiça que você tenta encontrar vale a perda no fluxo do jogo? Ainda mais um esporte que já para tanto como o basquete. Meu medo é você acrescentar mais uma parada no basquete. Eu gostaria que fosse um pouco mais ágil. E uma coisa que eu defendo pro basquete e defendo para todos os esportes é que o árbitro de vídeo possa tomar a decisão. Que tem uma chamada questionável, o árbitro de vídeo já tá vendo, e ele passa pro árbitro de quadra ou de campo e fala, não, tá errado, é isso a marcação correta. Porque essa questão de ter que parar pro cara, o árbitro principal, que tá lá esbaforido, ter que olhar na tela se foi ou não a chamada correta, eu sinceramente acho que em pleno 2023, com toda a tecnologia de câmeras que você tem e a capacidade em tempo real de alguém monitorar isso de fora, pra mim é meio idiota você não dar mais poderes para esse árbitro de vídeo que fica fora da quadra. Sim, basicamente esse também é meio que um ponto negativo que eu acho que é o maior ponto negativo que eu noto, que basicamente é o tempo da revisão. Basicamente, você via, por exemplo, basicamente até chamadas até fáceis de reverter, por exemplo, e demora, né? Comissão de arbitragem demorando 5 minutos, etc. Então, esse é um ponto meio que eu penso assim, futuramente, questão tipo, por exemplo, que na NFL, eu não lembro quantos são os números de desafios. São 2. São dois, né? Então, a NFL é um pouco mais dinâmica ali, por causa que algumas chamadas ali, por exemplo, acho que pass interference ali, que é basicamente mais interpretativo, etc. Eles fizeram algumas mudanças ali, mas tipo, ele já tem bastante prática com isso. No basquete é algo novo ainda, é algo que entrou menos de 3 temporadas. Então acho que falta um treinamento, acho que falta esse poder para um árbitro de vídeo. Eu acho que é uma questão que vai ter que ser colocada em pauta dependendo de como funcionar agora dessa próxima temporada, com o segundo desafio. Eu acho que esse que é o ponto mais, acho que é o crítico, que é a duração de cada desafio, cada revisão e como vai funcionar. Por causa que, por exemplo, tem algumas chamadas interpretativas que basicamente a chamada é meio que fácil de ser concluída, mas mesmo assim é uma discussão de 2, 3 minutos, então isso acaba meio que acabando até, por exemplo, com um momento de algum time, etc. Então acaba esfriando o jogo, então não é algo tão assim benéfico. Então, sim, acho que isso vai entrar em pauta a partir da próxima temporada, acho. E vamos ser sinceros, a gente sabe que tem uns árbitros que gostam de aparecer, né? Eles gostam de ir ali pra mesa. Aí tem, eu esqueci o nome, nome de árbitro em esporte nenhum consigo lembrar. Tem um que ele fica meio de lado aqui assim, né, pra câmera e tal. Os caras gostam de aparecer, né? Eu acho que eu gostaria de ser um pouco mais dinâmico, porque é muita parada e você tá ali em milésimo de segundo pra ver se bateu no dedo do jogador da defesa ou do ataque antes da bola sair, né? Acho que a maioria das revisões são essas, né? E isso me incomoda um pouco.
A outra regra que mudou foi do chamado flopping, que eles falam nos Estados Unidos, que é basicamente jogadores ali que dão aquela exagerada, tentam cavar a falta, né? E a gente sabe que tem muito jogador que fez a carreira, parte da carreira assim, né? Que exagera e tal, e muitas vezes os árbitros caem na pilha. Muitas vezes é aquela coisa, né, do cara que faz tanto... exagera tanto que aí ele se prejudica, que às vezes o árbitro não quer marcar, né? E muitas vezes pode ter sido e tal. Agora vai ser uma falta técnica de... eu esqueci o termo exato, mas assim, não vai acumular o seu número de faltas, né? Tipo, chutar a bola, né? Ou ficar segurado no aro, algo do tipo. O jogador não tá com 5 faltas, ele vai fazer o flopping, ele não vai ser eliminado. O que muda é que o flopping, quando marcado, o outro time, ele vai ter direito a um arremesso livre. E um ponto importante é que o jogo não precisa ser parado para marcar esse lance livre. Se a arbitragem detectar um flopping, uma cavada de falta, e a jogada continuar, na próxima parada de bola, o outro time vai poder ter o lance livre, né? Então eu achei que isso foi uma decisão boa e volta um pouco do que a gente estava conversando do fluxo do jogo, né? Não para muito a partida. Mas a gente que assiste muito NBA, a gente sabe que estava fora de controle, né, Matheus? Acho que passou até um pouco do momento da NBA policiar isso um pouco mais e penalizar não só com multa e tal, mas ter uma penalidade esportiva durante a partida. Assim, a flop basicamente nesses últimos playoffs aí foi algo até considerado nojento, até era basicamente você via em toda partida nos playoffs, você via basicamente jogadores ali tentando valorizar lá um contato, etc. Antigamente essa parte do flop era só multa, só não tinha aí de 10, 5 mil dólares, basicamente meio que acho que não tinha tanta diferença assim, mas agora com falta técnica agora vai mudar com certeza, e tem que mudar, cara. Que nem como eu falei, nos últimos playoffs foi até nojento, cara. Era cada jogo você vê ali algum jogador tentando valorizar ali, daí os árbitros caíam, daí era ridículo, cara. Era ridículo. Essa questão também do dinamismo, né, de não precisar parar o jogo, cara, é muito bom, é muito bom. Quase que o flop ele é algo já meio que até natural durante o jogo ali. Então, vai ver ali alguns contatos ali, alguma oportunidade ali, você vai ver o jogador tentando valorizar ali. A única parte ali meio que a gente tem que questionar vai ser o quê? O que vai ser considerado um flop de verdade? Tipo, qual vai ser tipo a mais? Vai ser ter algo que ser algo descarado, algo um pouco mais leve, etc. Essa vai ser meio que a margem de interpretação que para mim tem que ser meio que discutida. O que vai ser mesmo ser considerado um flop? Quase que flop, como eu falei, é algo que tipo, já acontece naturalmente durante todos os jogos. Você vê jogadores que já são conhecidos já na liga já, e tem jogadores que tipo, nem são tão conhecidos, mas tipo, eles percebem ali, por exemplo, tem algumas super estrelas mesmo que não tem uma fama assim, de flopar assim, mas tipo, quando alguns tipos de situações eles meio que acabam forçando ali, valorizando um contato a mais ali, sei lá, um arremesso ali de 3, daí forçando algum contato. Então a gente vai ter que meio que discutir mais pra frente tipo, o que vai ser considerado um flop de verdade mesmo, para não ter sair fora do controle, por causa que, por exemplo, essa parte de valorização de jogada tá sendo bem discutida. Tem, por exemplo, acho que foi umas 2, 3 temporadas atrás, aquela questão da forçação de contato, né? Sim. Que basicamente os jogadores eles faziam um arremesso ali e eles meio que buscavam contato contra o defensor e tipo, a marcada era falta de defesa. Então, até implantar a regra, etc. Só que, tipo, durou um pouquinho ali e já meio que voltou aquela barbaridade já de, tipo, arremesso no perímetro ali, daí o jogador força ali o contato com a perna, etc. E 3 lances livres. Então, é benéfico, claro, benéfico essa parte do flop, mas tipo, assim, a gente tem que ver ela em prática agora. Sim. O que vai ser considerado um flop, e vamos ver se agora diminui meio que o jogo fica um pouco mais fluido. Parece que é nojento ver algumas chamadas absurdas sendo influenciadas por flop. Prejudica muito a qualidade do jogo, né? E
eu ia levantar esse ponto que você falou, né? Da questão das faltas que o jogador de ataque inicia o contato e ele recebe a falta, né? E é realmente, né? Na penúltima temporada pareceu uma maravilha, né? Porque parou, né? E a gente pode chamar de regra James Harden, talvez, né? Que ele era o mestre nisso. E deu uma diminuída muito grande. Eu achei que deu uma melhora grande na qualidade do jogo. E esse ano eu concordo plenamente com você. Regrediu um pouco. Eu acho que não estava no modo anterior, mas não os árbitros voltaram a marcar alguns contatos que claramente eram iniciados pelo jogador de ataque. Tem uma jogadinha que é clássica, a gente viu muito nos playoffs, que é quando o jogador que tá com a bola, ele ataca a cesta, e aí ele joga o ombro no jogador de defesa, e aí levanta os braços de qualquer jeito, né? E o jogador de defesa não tem o que fazer naquela situação, né? O cara tá iniciando o ataque e toda vez era marcado falta, né? E é um tipo de jogada também que eu gostaria de ver eliminado. E essa questão também, né? Porque sou 100% contra flopping. Mas, às vezes, um jogador que não faz o flopping, ele é penalizado porque a falta não é marcada nele se ele não dá uma exagerada, né? E aí fica uma situação, pô, se todo mundo tá fazendo, eu vou ser prejudicado se eu não fizer. Então tem que ter um critério bem direto e tem que ser marcado com consistência. E também os jogadores que sofrem falta, que não tem que ser marcado, não pode ser, né, pelado, pô, o cara gritou, é falta, né? Tem que ser... A arbitragem da NBA, sim, tem algum esporte no mundo que os jogadores e a torcida tá satisfeita com a arbitragem? Tem algum? Não. Sempre todos os jogos vai ter tipo um assalto diferente, uma marcação diferente, tipo assim, nota de só repúdio. O meu time só o meu time só que é roubado, tipo assim, o resto ali é tudo ninguém, todo mundo fecha os olhos ali. O grande complô da CBF contra o Palmeiras para beneficiar o Botafogo, por exemplo. Nem sei seu time, Matheus, se você for palmeirense, por favor, releve. O futebol deu uma desligada, assim, ultimamente. Eu foco mais basquete, tipo, era mais corintiano, assim, às vezes eu dou uma olhada por cima, por exemplo, mas futebol meio que deu eu dei todo um pouco menos de atenção. Eu prefiro mais acompanhar outros esportes, por exemplo, eu acompanho bastante beisebol, própria NFL, da uma NBA. Basicamente eu gosto de esportes em geral, mas o meu foco mesmo é o basquete, mas futebol deu uma diminuída. Eu sou Flamengo, o pessoal que escuta sabe aqui, eu tenho... A questão é que eu tenho espaço limitado no meu cérebro também para acompanhar profundamente diversos esportes. Gostaria, por exemplo, de acompanhar mais basquete nacional e basquete europeu e WNBA, mas não tenho espaço, meu cérebro tem limite. Vamos falar da Conferência Oeste. Eu já adianto, não sei quando faremos Conferência Leste, porque tem uma grande variável, né? Porque você pode fazer um dia a Conferência Leste e no outro Damian Lillard ir pro Miami Heat e aí muda totalmente o ranking, né? Então, Conferência Leste, provavelmente a gente vai esperar um pouco, mas no episódio de hoje a gente vai fazer o ranking das forças dos times da Conferência Oeste pós-mercado de free agents, pós-draft. Eu fiz minha lista, o Matheus preparou a lista dele também. A primeira pergunta que eu faço, eu acho que a gente vai concordar com o primeiro colocado, que é o atual campeão, Denver Nuggets. Sim. E a pergunta que eu te faço, antes de entrar nos outros nomes que vêm a seguir, você acredita que eles estão numa tier, numa categoria acima, ou você acha que eles têm times próximos a ele? Ou é eles destacados lá em cima e depois os outros? Ou tem gente próxima a eles? Eu até considerei aqui, talvez tenha algum próximo ali, mas eu acho que como foi essa run deles nos últimos playoffs, eu acho que meio que eles estão meio que um tier um pouco acima. A base acho que continua basicamente a mesma, meio que eles perderam o Bruce Brown, mas a base continua a mesma, Nikola Jokic, Jamal Murray. Jamal Murray pode ser um bom candidato para ser a All-Star pela primeira vez, né? E tem o Michael Porter Jr., Aaron Gordon foi uma contratação sensacional. Basicamente foi meio que uma jogada de mestre a aquisição do Denver Nuggets com o Orlando Magic pelo Aaron Gordon. Basicamente é isso, eu acho que tá num tier um pouco acima, porque basicamente
Um time que basicamente não teve nenhuma tanta dificuldade assim nos playoffs. Basicamente a dificuldade maior foi ali contra o Phoenix Suns, né? Com Devin Booker ali, com uma eficiência totalmente surreal ali, vencendo acima de 80% de aproveitamento. Então, mas eu acho que eles estão no tier acima. O melhor jogador do mundo, etc. Então, eu acho que eles estão no tier acima hoje em dia. Concordo com você. Pra mim, eles estão numa categoria separada. Eu acho que a ausência do Bruce Brown será sentida. Eles trouxeram o Holiday, uma tentativa de buscar ali alguns minutos. E acho que muito da resposta está em crescimento dos jogadores deles próprios, né? Eu acho que eles contam muito com o Christian Brown jogando mais minutos. E o próprio, como você falou, o Jamal Murray, né? O Jamal Murray foi a primeira temporada completa dele depois da lesão, né? Então, a tendência é ele jogar muito melhor. O Michael Porter Jr. é um cara que ainda pode jogar melhor do que ele jogou, né? Então, assim, a ausência do Bruce Brown vai ser sentida, mas o possível crescimento desses dois jogadores eu acredito que pode compensar. Então, na próxima tier, quantos times você veria ali logo depois dos Lakers? A minha tem 5. Eu fiquei em dúvida entre quebrar aqui em 2 e depois 3, mas eu acabei fazendo uma camada só e tenho 5 times aqui. Como é que ficou a sua lista e quem que é o seu segundo, seu terceiro colocado? Como é que você fez assim em termos de categorias? Então, basicamente, como eu poderia dizer, o Denver Nuggets seria meio que um Messi, basicamente só ele lá. Sim. A categoria A acho que seria 3 times pra mim. O segundo seria, acho que, Los Angeles Lakers, por causa que a base é a mesma. Perderam tipo, jogadores meio que não tiveram tanta importância assim, Mo Bamba, Malik Beasley, e adicionaram um armador reserva no Gabe Vincent. Então, acho que um time que chegou nas finais de conferência, foi varrido, etc., mas varrido pelo campeão, pelo melhor jogador do mundo. E 4 jogos competitivos, né, contra os Nuggets. Isso, ainda com o LeBron ainda lesionado, ainda metendo 40 pontos no último jogo. Então, acho que pra mim o Los Angeles Lakers seria o segundo time ali do Oeste, ali, quase que um time finalista que manteve a base, renovou com D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hashimura, Vanderbilt, e adicionaram mais qualidade, Gabe Vincent. Então, acho que o segundo hoje seria o Lakers. O meu terceiro seria... Esse é um pouquinho mais chato, acho que ele tem um pouco mais de discussão. Eu colocaria em segundo ou em terceiro, quer dizer, o Phoenix Suns. Ainda não é um time ainda aprovado, ainda tem ainda a questão de completar o elenco, né? Mas Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker, DeAndre Ayton, eu acho que é um time forte. A gente não viu ainda em prática ainda, né? Por causa que, por exemplo, a fraqueza desse Phoenix Suns seria o reservas, né? Eles trouxeram alguns ali, o Watanabe, que era parceiro do Durant no Brooklyn, Keita Bates-Diop, acho que o Timezi Meto, Eric Gordon. Então, isso. Eu acho que esse terceiro seria o Phoenix Suns, pra mim. E também numa discussão meio que ali pra quarta ali, que ficou meio que acirrado pra mim, seria a Golden State Warriors. A gente tá concordando. Vamos parar nesse top 4 rapidinho, que eu tenho alguns pontos sobre esses times também. Estamos de acordo até agora. Eu tenho o mesmo top 4. Lakers segundo, Suns terceiro, Golden State Warriors quarto. Lakers, concordo com tudo que você disse. O Phoenix Suns me assusta um pouco. Eu não gostei nada da contratação do Bradley Beal, já falei aqui. Não acho que é um time que faz muito sentido. Mas é um nível de talento muito absurdo, né? E a gente viu, eles venceram 2 jogos dos Nuggets, né? Foi o time que mais deu trabalho, mas como você bem falou, né? Uma atuação épica do Devin Booker, épica do Kevin Durant, que é difícil você contar com isso jogo após jogo, principalmente numa temporada regular. Então acho que o teto deles é consideravelmente alto. Eu fiquei em dúvida se eu separava o Lakers e o Suns numa mini categoria, ou se eu incluía o Golden State Warriors, e aqui na minha tem, depois do Warriors, o Sacramento Kings, e depois o Memphis Grizzlies. É a segunda categoria aqui, a Tier 2. Eu fiquei em dúvida. O Warriors, eu acho que eles tomaram uma decisão importante ali de abrir mão das 2 linhas do tempo, né? Abriram mão do Jordan Poole, trouxeram o Chris Paul, que é um cara mais veterano, renovaram com o Draymond Green.
Curry ainda é um dos 3, 4 melhores jogadores da liga. Acho que eles ainda têm algumas questões a ser resolvidas ali para arredondar o elenco, que foi, acho que prejudicou muito eles nos playoffs. Mas a gente sabe que a melhor versão desse time é um time mais experiente da NBA, então é um time que você tem que levar muito a sério. Quem que é o seu quinto colocado? Meu quinto é basicamente a mesma linha de raciocínio. Eu fiquei mais tipo, era meio que acirrado pra mim, eu acho. Uhum. Eu vou ficar, acho que com Memphis Grizzlies, eu acho. Ficar com Memphis Grizzlies por causa da contratação do Smart, né? Uhum. Eles perderam ali o armador reserva ali, o Tyus Jones, basicamente um dos melhores, talvez o melhor armador reserva Sim. da liga. Mas assim, se você tem agora 2 defensores do ano no mesmo time, vai ter um pouquinho de dificuldade agora no começo da temporada para dar a suspensão do Ja Morant, mas eu acho que é um time já a mesma coisa que eu penso também sobre o Denver Nuggets, que eles têm meio que uma base que eles já construíram já faz bastante tempo, o Jaren Jackson, Desmond Bane, Ja Morant, eles têm ali alguns veteranos ali, por exemplo, o Steven Adams, que é um cara que a ausência dele foi teve um impacto muito grande, principalmente ali nos playoffs ali, por causa que o Grizzlies sofreu ali com os rebotes ali, principalmente contra o Anthony Davis. Mas eu acho que fico com o Grizzlies por causa que eu acho que eles têm uma base um pouco mais estruturada ali. Uma base que eles já constrói já faz um bom tempo já. Tem uma base já solidificada, ainda mais adicionando o Marcus Smart ainda. Um defensor do ano ainda, junto com o Jaren Jackson Jr. Então acho que ele seria o meu quinto. E em sexto viria o Sacramento Kings. Agora, a primeira temporada, depois de 16, 17 anos sem playoffs, de Aaron Fox mesmo lesionado, situação épica. Cara, basicamente foi um dos melhores ali. Talvez na primeira rodada, acho que ele foi um dos. Acho que junto ali com. Deixa eu ver, a primeira rodada ali. Acho que junto com o próprio Curry, né? O Curry, de Aaron Fox e o Jimmy Butler. Sim. Jimmy Butler pra mim acho que foi, com certeza, acho que sem discussão o melhor jogador da primeira rodada ali. Sim. Então acho que o Aaron Fox ali, ele meio que, mesmo no primeiro playoffs dele, mesmo assim ele provou que ele basicamente é um jogador de playoffs. Sim. Ele seria ali junto ali, já tem o Mike Brown ali, basicamente treinador do ano, renovaram com o Sabonis. O pick and roll ali com o Fox e o Sabonis ali funcionou muito bem, então acho que eles seriam meu time depois do acho que o sexto, né? Depois do Memphis Grizzlies, mas tipo assim, pra mim é acirrado ali, Memphis Grizzlies e Sacramento Kings. É justo, eu tive ao contrário, né? Sacramento Kings na frente do Memphis Grizzlies. O Grizzlies, assim, de certo modo, mesmo com todas as confusões, acho que deu uma sentada na poeira, né? De repente pode até ajudar um pouco a equipe, vai dar um tempo ali pro Ja Morant botar a cabeça no lugar. Eu acho que é um time que já teve campanhas ótimas nas últimas temporadas regulares, né? Eu acho que é um time que tem tudo para ser competitivo. Assim, adoro o De'Aaron Fox, mas o Ja Morant é um jogador superior ao De'Aaron Fox, então não acho um absurdo. O Sacramento Kings eu só acho que ele já tá um pouco mais arrumado, né? Eu gosto da troca pelo Chris Duarte. Eu acho que é um cara que perdeu um pouco espaço no Indiana Pacers com a ascensão do Benedict Mathurin, né? Mas ele é um bom pontuador para vir do banco. O Sacramento Kings tem boas opções vindo do banco, tem um elenco ali que sabe jogar, jogadores um com o outro, né? E foi um time bem coeso. A outra categoria são de times ali com mais questões, né? Mais interrogações. Eu tenho Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks, né? Então eu tenho aqui Clippers em sétimo, Thunder em oitavo, Wolves em nono e Dallas Mavericks na 10ª colocação. Discorda de alguma coisa, Matheus? Não, concordo plenamente. É perfeito. O Clippers é um time bem difícil, né? Porque por conta da questão das lesões, né? O Paul George e o Kawhi Leonard não jogam, né? Então eu acho que dá pra fazer um argumento pra colocar eles mais pra baixo do que eles estão, né? Enquanto um time como o Oklahoma City Thunder é um time que tá numa ascensão, e eu acho que se conseguir resolver o garrafão, tem um dos 10 melhores jogadores da NBA no Shai Gilgeous-Alexander. Eu acho que é um time que pode passar o Clippers. Eu consigo ver um mundo, se tivesse, sei lá, o Paul George jogar 30 jogos e o Kawhi Leonard jogar 40 jogos, eu consigo ver um mundo que o Clippers fica fora dos playoffs. Eu acho
não acho um absurdo. Sim. Eu acho que basicamente. Aquela questão do Clippers, ele basicamente dessa era Paul George e Kawhi Leonard, basicamente eles. Qual o problema é que eles foram reféns das lesões dos dois. Sim. Kawhi Leonard 2021, daí Paul George agora, e Kawhi de novo. Então, basicamente é um time que ele é bastante refém das lesões. É um time bem estruturado, eles têm um time, basicamente, você olha assim e pensa, tipo, acho que talvez é o time mais completo ali, eles têm um time reserva bom, eles têm um time reserva bem completo ali, renovaram com Plumlee, trouxeram por troca o KJ Martin, Plumlee, Covington, Norman Powell, basicamente talvez discussão ali do melhor banco de reservas da liga. Sim. Mesmo assim, é um time bastante volátil porque lesões. Basicamente, o time que basicamente é muito refém das lesões e esse que é o principal problema do Clippers. É aquele time que se olha, tipo, fala, ele é o favorito ali todo ano. Só que não acaba acontecendo por causa que você não vê os dois principais jogadores ali juntos ali em mais de 2 jogos. E Sim. Esse é o principal problema que acaba meio que despertando aquela desconfiança com o Clippers. É um time muito forte no papel, só que, tipo, é um time que não consegue jogar junto direto, não tem uma sequência. Sim. Concordo. Sobre o Minnesota Timberwolves, uma temporada que o Towns se machucou, ficou muito tempo fora, né? Eu sei que o encaixe não é o ideal com o Gobert, mas ainda assim você vai ter uma temporada completa. Quer dizer, o Towns pode ser trocado também, né? Um cara que tem sido envolvido em muitos rumores, mas tem um cara que pra mim é uma super estrela jovem no Anthony Edwards, que só vai continuar melhorando, e a gente viu que o encaixe dele com o Mike Conley foi muito melhor, né? Do que com o D'Angelo Russell. E o Dallas Mavericks, assim, é um time que se reforçou. Eu acho que se reforçou em setores que precisava. Mas eu não consigo ver essa fundação, Kyrie Irving e Luka Doncic, dando certo. Eu acho que eles melhoraram o frontcourt deles, com o Sean Holmes, com o Grant Williams e com o Omar, né? Que eles draftaram na primeira rodada, que eu acho que é um cara que vai... Eu esqueci o nome dele, é um nome complicado, são 3 nomes. Derek Lively. Não, é o outro. Que eles draftaram mais pra baixo, com a escolha do Kings. O Derek Lively eu acho que é um pouco mais projeto. Mas assim, a fundação do time é Kyrie Irving e Luka Doncic. Eu não acho que dá pra construir um time competitivo de verdade ao redor de 2 guards que não defendem e um no Doncic que não, assim, se ele não tem a bola, ele não joga basquete, né? Ele tá parado assistindo. Então é outro time que a torcida tá empolgada, mas eu ainda acho que em termos de força no Oeste, acho que tem mais argumentos pra colocar eles na próxima tier, na tier de baixo, do que subir eles de posição. Basicamente a questão do Mavericks também é o técnico. O Jason Kidd ali também não tem condições. O Jason Kidd ali com 2 jogadores decisivos ali não consegue desenhar uma jogada diferente no clutch time ali do que passar a bola pro Luka Doncic com dupla marcação, mesmo tendo 2 jogadores ali especiais para clutch time, Kyrie ou Luka Doncic. E falta essa criatividade também do Jason Kidd. Jason Kidd para mim não tem sentido como técnico. O pessoal fala uma história que o pessoal fala que meio que uma das principais razões de sucesso, por exemplo, do Giannis Antetokounmpo ali, depois ali do Jason Kidd ali passar por Milwaukee, foi o Jason Kidd. Para mim, eu discordo. Depois que saiu o Jason Kidd ali, Giannis MVP, back-to-back. Então, eu acho que o Jason Kidd é um treinador bem superestimado. E acho que, ainda mais com um elenco ali, um jogador ainda mais com o Luka Doncic ali, eu acho que ele é mal aproveitado. O elenco ele não é bem montado e tipo, ele também não tem capacidade para ser bem aproveitado por causa do técnico também. Eu lembro do Jason Kidd colocando o Giannis pra jogar de armador no Milwaukee Bucks, né? Isso acho que até certo ponto ajudou um pouco o Giannis a ser um pouco ball handler, só que também tirou ele de longe da cesta, né? Que é onde ele era melhor. A próxima tier, e aqui eu fiquei bastante em dúvida, porque eu quase coloquei o Dallas Mavericks e, sinceramente, eu tô quase mudando aqui na minha lista, colocando o Mavericks nesse patamar aqui, com o New Orleans Pelicans e com o Utah Jazz. O Utah Jazz eu acho que tem menos variáveis, acho que é um time mais sólido. O Pelicans tem uma variável gigantesca, que é o Zion, porque esse time é fácil esquecer
mas era um time que tava brigando pelo topo do Oeste quando o Zion tava jogando, né? Só que não dá pra confiar que o Zion vai jogar. Então é muito difícil projetar o New Orleans Pelicans, porque vai ter o Zion, não vai ter o Zion, vai ter o Zion por 20 jogos, vai ter o Zion por 70 jogos. É basicamente impossível prever o New Orleans Pelicans. Sim, é a mesma coisa a questão do Clippers ali. Basicamente é um time que, apesar de ter um elenco ali, Brandon Ingram, CJ McCollum, José Alvarado, Trey Murphy, Herbie Jones, mesmo assim é um time ainda que depende da saúde de um jogador. Eu até lembro, na última temporada, acho que com o Zion ali, acho que finalzinho de dezembro ali, comecinho de janeiro ali, o Pelicans chegou a ficar em primeiro ali no Oeste ali. Depois da lesão ali, foi ele brigando pelas últimas vagas ali do play-in. Então é a mesma coisa que nem o Los Angeles Clippers. É um time bom no papel, só que é imprevisível por causa de lesões. Sim, concordo. Utah Jazz é o time que pode fazer alguma troca ainda, né? Eu gosto muito do frontcourt da equipe, né? O Marketing, o Walker Kessler, o Taylor Hendricks que eles draftaram, eu acho que encaixa bem também. O John Collins também. Acho que é muito power forward, né? Mas é um time profundo. E na última tier aqui, eu acho que são os 3 piores times da conferência: San Antonio Spurs, Houston Rockets e Portland Trail Blazers. Acho que nessa ordem aqui. Eu consigo ver, de repente o Wembanyama foi espetacular logo de cara, de repente o Spurs vence. Acho que o teto pro Spurs é o quê? 35 jogos? 35 é muita coisa. 30 jogos? Acho que é o melhor cenário possível. Eu colocaria Rockets e depois o Blazers na última colocação. E, assim, eu meio que colocaria Blazers na última colocação com ou sem Damian Lillard, porque se ele jogar, eu acho que ele não vai estar muito satisfeito. Então esse é meu último tier aqui. Você discorda da ordem, Matheus? Não, acho que esse último tiro, acho que o Rockets ser o primeiro dele, acho que concordo plenamente. É um time ainda que, apesar de estar ainda desenvolvendo os jogos ali, Jalen Green, etc., Jabari Smith Jr., adicionaram alguns veteranos ali, Van Vliet, Dylan Brooks, agora o Ime Udoka. Então acho que ele vai fazer uma gracinha ali, mas tipo assim, ele vai ficar ali na parte de baixo ali ainda. O Spurs ainda é um time ainda, em desenvolvimento ainda, o time vai girar em torno do Wembanyama ainda, então acho que é um pouco ainda cedo ainda, então eu acho que ainda vai faltar essa adaptação, então acho que concordo em ser o segundo desse tier. E Portland Trail Blazers é indiscutível, acho que o terceiro mesmo, não tem como, é um time que basicamente não tem pra onde ir, é reconstrução, não tem pra onde ir, com ou sem Damian Lillard, eu acho que já deu, acho que é full rebuild. Concordo. Código do sorteio é Gabriel, meu nome, bota lá Gabriel, preenche lá seu nome, seu contato para você concorrer a um Pix de R$100, link tá na descrição lá do formulário Google. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Como que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho com o NBA do Povo? Basicamente Twitter, né? Twitter é basicamente o principal portal ali, twitter.com/NBA do Povo. Também a página também tá no Instagram também, instagram.com/NBA do Povo. O seu perfil no TikTok ali, né? Eu sou tanto ativo ali, mas eu tenho ali o perfil no TikTok, tiktok.com/NBA do Povo. A gente tá no Threads ali também, mas tipo, ainda tá engateando ainda. É uma rede social nova ainda, mas por enquanto a gente tá engateando ali. Mas é isso mesmo. Você falando de Threads, você me fez lembrar que eu já não tweeto no Threads há alguns dias já. Então. Já meio que passou, né? Vamos ver. Porque eles armaram de um jeito que você não pode deletar o Threads, senão deleta o seu Instagram, né? Então, o Zuckerberg não é bobo, né? Ele amarrou bem para as pessoas manterem o Threads pelo menos no celular. Mas é isso, pessoal. O podcast Caras dos Esportes de NBA volta naquele esquema, madrugada de domingo para segunda. Muito obrigado ao Matheus pela participação. Grandes chances são que você já conhece o trabalho do Matheus e está conhecendo agora o podcast Cara dos Esportes. Espero que tenha gostado do programa, se for esse o caso. Então, até a próxima. Tchau!